Em 1908, um jovem jornalista de 25 anos recebeu a missão da sua vida. Andrew Carnegie, o homem mais rico dos Estados Unidos na época, olhou para ele e disse: eu vou te apresentar para 500 milionários. Você vai estudar o que eles fizeram e vai descobrir a fórmula do sucesso. Mas eu não vou te pagar nada. Você aceita? O jovem tinha 29 segundos para responder. E ele disse, claro, sim. Esse jovem era Napoleon Hill. E depois de 20 anos estudando 500 dos homens mais ricos do mundo, ele escreveu um livro que mudou a história do desenvolvimento pessoal. O nome? Pense e Enriqueça. E hoje eu vou revelar para você o segredo que esses 500 milionários usaram para construir fortunas do zero. E a melhor parte? Você pode copiar essa fórmula exatamente como ela é. Meu nome é Reginaldo Santos e esse é o canal Onde Gigantes Nascem. E esse é o 4º episódio do Segredo dos Livros. Antes de falar da fórmula, você precisa entender o contexto histórico desse livro. Napoleon Hill passou 20 anos da vida dele estudando e entrevistando os homens mais bem-sucedidos da América. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Alexander Graham Bell. Olha, não eram gurus motivacionais, eram construtores de império. Pessoas que transformaram ideias em indústrias que mudaram todo o mundo. E Napoleon Hill descobriu que todos eles, sem exceção, seguiam os mesmos princípios. Não era sorte, não era privilégio, era uma fórmula que podia ser replicada. Pense e Enriqueça foi publicado em 1937, no meio da Grande Depressão, e vendeu milhões de cópias. E sabe por quê? Porque as pessoas estavam desesperadas por esperança. E Napoleon Hill entregou mais do que esperança. Ele entregou um método. Esse livro, ele tem 13 princípios. Mas hoje eu vou focar nos 3 mais poderosos. Os 3 que, quando você aplica, mudam tudo. Vamos direto ao ponto. Princípio número 1. Desejo ardente. Esse é um dos maiores que você precisa ter. Desejo pelo que você quer. E Napoleon Hill não fala de querer alguma coisa. Ele fala de desejo ardente. Em inglês, ele citava como burning desire. E você sabe qual é a diferença entre querer e desejar? Querer é superficial. É como assim, seria legal ter R$1 milhão. Desejo ardente é obsessão. É quando você acorda pensando nisso e dorme pensando nisso. É quando você não aceita outra possibilidade. Hill conta a história de Edwin Barnes. Um cara que não tinha dinheiro, não tinha conexões, não tinha nada. Mas ele tinha um desejo ardente de trabalhar com Thomas Edison. Ele foi para a cidade de Edison, bateu na porta e disse: eu vim trabalhar com você. Edison olhou para aquele cara maltrapilho e pensou: esse cara é louco. Mas ele viu algo nos olhos dele e deu uma chance. Edwin Barnes não se tornou sócio de Edison por sorte. Ele se tornou porque o desejo ardente dele era tão forte que ele não aceitou um não. E aqui está a pergunta que Napoleon Hill fez para você. O que você quer não é apenas um desejo artificial? É um desejo ardente? Porque se não for, você vai desistir na primeira dificuldade. Princípio número 2. Esse é fundamental. Fé. Por falar em fé, eu vou colocar na descrição um link de uma música que se chama Casa da Fé. Uma música que eu fiz com inteligência artificial e ficou simplesmente maravilhosa. Não é fé religiosa. Nós não estamos falando de fé religiosa. Nós estamos falando de fé como certeza absoluta. Napoleon Hill diz uma frase que mudou minha vida. Todo pensamento que você deixa dominar a sua mente se transforma em realidade. Agora pensa comigo. Se você passa o dia inteiro pensando em fracasso, em dívida, em medo, o que é que você vai atrair? Mais fracasso, mais dívida, mais medo? Mas se você domina sua mente com pensamentos de sucesso, de abundância, de possibilidade, o que é que acontece? Olha, sua mente subconsciente começa a trabalhar a favor disso. Hill chama isso de autossugestão.
É você programando o seu subconsciente através da repetição. E a técnica prática que ele ensina é simples. Todo dia, de manhã, à tarde e à noite, você repete em voz alta o seu objetivo principal, com emoção, com convicção, como se já fosse real. Eu vou ganhar R$1 milhão até o final deste ano de 2026. Isso é emoção, isso é meta definida. R$1 milhão até o final do ano de 2026. Isso não é afirmação genérica, é específico, é datado, é emocional. E quando você faz isso todos os dias, o seu subconsciente começa a aceitar aquilo como verdade e começa a criar oportunidades, ideias, conexões para tornar tudo aquilo real. Isso não é mágica, é programação mental. E os 500 milionários que Napoleon Hill estudou faziam exatamente isso. Vamos ao princípio número 3, Mastermind. Esse é o princípio mais poderoso de todos e é o menos compreendido. Napoleon Hill define Mastermind como a coordenação de conhecimento e esforço. E isso tudo num espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para a realização de um propósito definido. Em outras palavras, você não constrói sucesso sozinho. Você precisa de um grupo de pessoas alinhadas com o mesmo objetivo, trocando ideias, se apoiando, se desafiando. Andrew Carnegie tinha um mastermind de 50 homens. Henry Ford tinha Thomas Edison e Harvey Firestone no mastermind dele. Não eram apenas amigos, eram parceiros estratégicos. E aqui está o segredo. Quando você junta mentes brilhantes num propósito comum, cria-se uma terceira mente, uma inteligência coletiva que é maior do que a soma das partes. Quantas vezes você já teve uma ideia sozinho e ela ficou travada? E aí você conversou com alguém e, de repente, tudo clareou. Isso é Mastermind em ação. Mas olha, tem um detalhe importante. Não é qualquer grupo. Precisa ser pessoas que estão comprometidas com o crescimento, pessoas que te desafiam, pessoas que estão jogando no mesmo nível que você ou acima. Se você está cercado de pessoas que reclamam, que têm mentalidade de escassez, que não acreditam em você, seu mastermind está te puxando para baixo. Agora vem a técnica prática que Napoleon Hill ensina e que pouquíssimas pessoas aplicam. O conselho invisível de mentores. Hill fazia isso todos os dias. Antes de dormir, ele fechava os olhos e imaginava uma mesa redonda. Ao redor da mesa, ele colocava 9 homens que ele admirava. Abraham Lincoln, Thomas Edison, Andrew Carnegie, Napoleon Bonaparte e outros. E ele conversava com eles, fazia perguntas, pedia conselhos, ouvia as respostas na imaginação dele. Parece loucura, não é mesmo? Talvez, mas o que importa é que funciona. Esse é um grande negócio dessa técnica. É você fazer porque outros fizeram e funciona. Porque quando você visualiza mentores que você admira, o seu subconsciente começa a processar essa informação. O que essa pessoa faria no meu lugar? Essa é uma das perguntas. E você começa a pensar com a mente deles. Eu faço isso com Earl Schoff, Jim Rohn, Marcus Aurelius, Bob Proctor. Antes de tomar uma decisão importante, eu pergunto: o que será que Earl Schoff faria nessa situação? E eu falo de Earl Schoff porque eu já ouvi a palestra dele por volta de 7.000 vezes e o link desse produto no Hotmart também está na descrição. E a resposta, olha, ela sempre vem. E não é mágica, é você acessando a sabedoria que você já estudou. E isso vem de uma forma muito mais profunda. Crie o seu conselho invisível. Imagine as pessoas da sua mesa. Escolha 5 pessoas que você admira, vivas ou mortas, não faz diferença, reais ou fictícias, e converse com elas todos os dias. O que mais me impressiona em Pense e Enriqueça não são os princípios isolados, é a filosofia por trás de tudo. Napoleon Hill acreditava que qualquer coisa que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Qualquer coisa. Não importa de onde você vem. Não importa quantas vezes você fracassou. Não importa quantos anos você tem. Se você tem desejo ardente, fé inabalável e um mastermind ao seu redor, você vai chegar lá. A prova disso
são os 500 milionários que ele estudou. A maioria deles começou sem nada. Muitos faliram várias vezes antes de ter sucesso, mas todos tinham uma coisa em comum: eles dominaram a mente deles. Pense e Enriqueça não é um livro sobre dinheiro, é um livro sobre mentalidade, porque a riqueza começa na mente. Sempre começou, sempre vai começar. Você pode ter todas as estratégias do mundo, todas as técnicas, todas as ferramentas, mas se a sua mente não está programada para a riqueza, você vai sabotar tudo. É por isso que eu criei o método VAI. Ele foi baseado nesses princípios. Visualizar, que é o seu desejo ardente. Você vê o objetivo com clareza absoluta. Acreditar é fé. Você domina sua mente com a certeza de que vai acontecer, e iniciar é ação. Porque desejo e fé sem ação não geram resultado nenhum. E quando você combina os três, você se torna imparável. E se você quer aplicar esses ensinamentos de verdade e desbloquear os padrões mentais que estão te impedindo de enriquecer, eu criei o curso Desbloqueio especialmente para isso. E o link, claro, está aqui embaixo na descrição. E se você quer ler o livro Pense e Enriqueça, e eu recomendo muito que você leia o livro do início ao fim, o link também está aqui embaixo. É só você clicar e vai direto para a página do livro no Amazon. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo episódio de O Segredo dos Livros. E lembra, todo pensamento que você deixa dominar a sua mente se transforma em realidade. Por isso eu digo a você, escolha muito bem os seus pensamentos. Não se esquece de se inscrever no canal, deixe o seu like, compartilha com aquele seu amigo que precisa e até o próximo vídeo.